Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciamos o último ponto da nossa disciplina, como passou rápido. E claro, depois eu vou dar um pontinho extra para vocês, que é o ponto da reclamação, que não estava propriamente no cronograma, mas eu vou gravar um vídeo e dar algumas explicações sobre reclamação para vocês também. Mas tecnicamente falando, esse é o último ponto da nossa disciplina de processo 2 e também desse semestre em que tratamos dos meios autônomos de impugnação às decisões judiciais. Vocês devem se lembrar de que quando estudamos no início, quando começamos o estudo dos recursos, trabalhamos quais eram as possibilidades, as formas de se impugnar decisões judiciais. Falei com vocês dos recursos, das ações autônomas de impugnação e dos sucedâneos recursais. E as ações autônomas de impugnação vêm como uma forma de impugnar as decisões judiciais que não ocorre no mesmo procedimento, como acontece com os recursos. Será propriamente, como o próprio nome diz, uma ação autônoma de impugnação, uma ação em que se impugna especificamente uma decisão. Nós teríamos outras aí, né? A própria reclamação que nós estudaremos também é uma ação autônoma de impugnação. Temos aquela nulitatis, que também é uma ação autônoma de impugnação, né? Temos o mandado de segurança contra a decisão judicial, em casos restritivos, mas cabe, em que também podemos ter ali uma forma de impugnação às decisões judiciais. A ação rescisória é uma delas e ela tem uma grande importância, porque ela se volta à desconstituição da coisa julgada ou de certa estabilidade incidente sobre determinadas decisões judiciais. Então vejam que a ação rescisória vem para situações em que já houve formação de coisa julgada ou de alguma outra forma de estabilidade, e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que eu estou insistindo nesse outras formas de estabilidade, em razão de uma mudança do código, mas por hora fiquemos com essa ideia geral de que a ação rescisória cabe nas situações em que eu tenho uma decisão judicial que já formou a coisa julgada material, portanto uma decisão de mérito, que vai precisar, então, receber a desconstituição da coisa julgada por hipóteses muito excepcionais, porque ela possui um vício muito grave, muito grave, e ela não pode permanecer. E também, não só de decisões de mérito, mas também de algumas decisões que, embora não sejam de mérito, impeçam a repropositura da demanda. Daí vem aquela ideia de estabilidade, mas daqui a pouquinho eu chego lá com vocês, ok? A ação rescisória, como eu disse, pessoal, é muito excepcional. Ela não pode ser utilizada de forma desenfreada. Ela vem para casos muito graves, que estão, inclusive, todas as hipóteses de cabimento elencadas no código. O código vai trazer certinho pra gente quais são as hipóteses de cabimento de rescisória. São hipóteses taxativas e há um controle muito rígido por parte dos tribunais na admissibilidade de ação rescisória. Justamente porque não se pode banalizar desse jeito a possibilidade de desconstituição da coisa julgada. Nós já estudamos a coisa julgada. Vocês devem se lembrar que quando falamos dela, vimos justamente que ela atende os ideais de segurança jurídica, de estabilidade das decisões. Nós não podemos, então, permitir que, sob qualquer fundamento, a coisa julgada seja violada. Por isso que a ação rescisória vem como uma ação muito excepcional, com hipóteses também de cabimento que são muito excepcionais, e nós precisamos depois estudar cada uma delas para entender melhor a ação rescisória, ok? Qual é o objeto da ação rescisória, então? Rigorosamente, e na maioria dos casos, ela terá por objeto decisões de mérito, sejam elas sentenças, sejam elas decisões interlocutórias de mérito. E aqui entra um detalhe importante do CPC de 2015, né? No CPC de 73 não havia necessidade de se frisar isso, né? Porque na verdade não havia a categoria da decisão interlocutória de mérito, agora existe. Então nós estamos aqui afirmando que cabe ação rescisória contra aquela decisão interlocutória lá do artigo 356 do CPC, a decisão de julgamento antecipado parcial do mérito. Vocês devem se lembrar que se trata daquela decisão em que o juiz, diante de um pedido incontroverso, pode julgar o mérito, julgar este pedido desde já
e tocar o processo com relação aos demais pedidos. É uma decisão interlocutória que julga o mérito. Depois, na aula que vem, quando nós estudarmos o prazo da rescisória, nós vamos ver que aí temos um probleminha relativo ao prazo da rescisória, né? Em razão de uma mudança que não veio no código e de um entendimento bem antigo da jurisprudência que continua sendo aplicado. Porém, depois vemos isso. Por hora, é importante que vocês saibam que cabe ação rescisória de decisões interlocutórias de mérito também. Então, não é só de sentença, é de sentenças de mérito, ou seja, aquelas que estão lá no artigo 467 do CPC, e decisões interlocutórias de mérito, ou seja, aquelas que estão lá no artigo 356 do CPC, todas elas poderão ser objeto de ação rescisória. E aí vem o Código de Processo Civil de 2015 e traz também uma novidade, prevendo a possibilidade de ação rescisória de decisões que, embora não sejam de mérito, impeçam a repropositura da demanda porque dotadas de certa estabilidade. Vocês devem se lembrar que quando nós estudamos as sentenças, nós vimos que há duas categorias genéricas, gerais de sentenças, as sentenças terminativas e as sentenças definitivas. As primeiras extinguem o processo sem resolução do mérito, as segundas extinguem o processo com resolução do mérito, e as sentenças terminativas, rigorosamente falando, só formam coisa julgada formal, não formam uma coisa julgada material. Porém, o artigo 486 nos trazia essa previsão, não é? Algumas das decisões terminativas que constam lá no artigo 485 formam uma espécie de estabilidade na medida em que eu só posso propor outra ação se eu corrigir o vício que levou à extinção sem resolução de mérito. Acontecia no caso de legitimidade, interesse, litispendência, coisa julgada, enfim, tem uma série de possibilidades que vocês inclusive precisam revisar, porque nós já estudamos isso e que estão lá no artigo 486. Nesses casos também será cabível a ação rescisória, é uma novidade do Código, o Código anterior não trazia isso, ok? Esse é o objeto da rescisória. Sempre estaremos falando dessas decisões, não cabe então ação rescisória fora destas hipóteses, dessas decisões que podem então ser objeto dessa ação desconstitutiva, ok, pessoal? Essa é uma importante compreensão para a gente entender como a rescisória foi ampliada, ela recebeu aí uma ampliação no Código de Processo Civil de 2015, ok? As hipóteses de cabimento de ação rescisória também vêm previstas expressamente no Código. É o artigo 966 que vai trazer essas hipóteses de cabimento e são muito parecidas, são as mesmas que nós tínhamos no Código 73, com alguns ajustes, algumas adaptações que a doutrina já vinha pedindo e que acabaram sendo adotadas também no Código, né? Então, o que nós temos no inciso 1º do 966? Poderá ser rescindida a decisão quando proferida com prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, são tipos penais. Neste caso, comprovado que o juiz agiu incidindo nesses tipos penais, será possível rescindir, propor uma ação rescisória para desconstituir a coisa julgada e eventualmente obter um novo julgamento relativamente àquela decisão proferida por esse juiz que agiu de acordo com alguma dessas condutas. São tipos penais, não à toa eu coloquei para vocês no material de vocês, inclusive a menção ao Código Penal, onde essas previsões vão aparecer. É importante ressaltar que não é preciso haver aqui prévia condenação judicial, pode-se apurar, pode-se produzir provas no sentido dessas alegações na própria ação rescisória, e caso se trate de um acórdão, caso a decisão seja colegiada, o juiz que agiu com base em uma dessas condutas tem que ter participado do voto vencedor. Se ele proferiu um voto vencido, não tem como se entender o cabível ação rescisória, porque daí o voto dele em nada influenciou o resultado da decisão, ok? Também cabe ação rescisória em caso de impedimento ou incompetência absoluta do juiz, cuidado, né? Nos casos de suspeição e de incompetência relativa, não cabe ação rescisória, não são vícios que ensejam ação rescisória, porque não são vícios que ensejam invalidades no processo. Nós sabemos que a incompetência relativa se prorroga e que a suspeição também, se não alegada, acaba não gerando nenhum problema no processo, não é? Diferente do impedimento, diferente da incompetência absoluta. Então, quando a decisão foi proferida por um juízo que era absolutamente incompetente ou por um juiz que era impedido para julgar,
também será o caso de ação rescisória. Nesse caso, igualmente, se se tratar de acórdão, o juiz impedido ou incompetente absolutamente tem que ter participado do voto vencedor, senão não faz sentido nenhum. Também, no caso do inciso 3º, cabe ação rescisória quando houver dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou simulação ou colusão entre as partes com o intuito de fraudar a lei. Nesse caso, desde que evidenciadas cada uma dessas hipóteses, vejam que são várias, né? Dolo ou coação, ambas inclusive previstas lá no Código Civil, coloquei o artigo para vocês, simulação ou colusão entre as partes para fraudar a lei, um acordo entre as partes, uma articulação entre as partes, é nesse sentido que vem aqui a ideia de colusão. Também é cabível ação rescisória, nós vamos ver na semana que vem que inclusive essa rescisória pode ser proposta pelo Ministério Público, né? Então também temos aqui uma hipótese importante de ação rescisória. Cabe ação rescisória também, com base no inciso 4º, por ofensa à coisa julgada. Então, se houver uma decisão que ofende uma coisa julgada formada anteriormente, caberá rescisória. Lembre-se de que quando estudamos coisa julgada, eu perguntei para vocês, né? O que acontece se houver uma segunda ação idêntica à primeira, ninguém alegar a coisa julgada e acabar sendo proferida uma decisão contrária, né? Perguntei para vocês, qual decisão prevalece, a primeira ou a segunda? Prevalece a segunda, muitos de vocês responderam a primeira, responderiam, né? Esse ano não responderam, mas responderiam a primeira, mas sempre respondem. A primeira na segunda, e a segunda que prevalece, porque nessas situações a segunda decisão produz coisa julgada e acaba se sobrepondo à primeira. Para eu afastar essa decisão, eu preciso de uma ação rescisória, que eu vou alegar a ofensa à coisa julgada. Olha, essa decisão nem poderia ter sido proferida porque há uma coisa julgada anterior que impede isso, tá? Aqui, gente, cabe a ação rescisória nesse caso se eu estiver diante do efeito negativo da coisa julgada, mas também do efeito positivo da coisa julgada, né? Uma observância de uma decisão já proferida anteriormente, que acabe uma parte da decisão pedido, que acabe vindo como fundamento de uma ação seguinte, ainda que não idêntica à primeira, mas que deveria ter sido respeitada pela força da coisa julgada, também seja ação rescisória. Então, tudo aquilo que nós vimos com relação à coisa julgada, tanto a formação da coisa julgada no caso da tríplice identidade, que impede o próprio desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que deveria haver uma extinção da ação nesses casos, quanto no caso de uma ação que não é idêntica a outra, mas na qual deve-se observar uma decisão proferida anteriormente, e aí vem a ideia do efeito positivo da coisa julgada, e não se observa, também aqui caberá a ação rescisória por ofensa à coisa julgada, ok? Bem importante lembrar isso, tá? E aí, claro, aquela ideia do deduzido do dedutível também vai aparecer aqui, enfim, todos os aspectos que norteiam a coisa julgada vão gerar impactos aqui. Por quê? Se uma decisão não observa um fundamento ou uma decisão anterior que tenha força de coisa julgada, ela viola a coisa julgada e, portanto, caberá ação rescisória, ok? E agora, talvez a hipótese mais comum de ação rescisória, que é a violação manifesta de norma jurídica. O Código 73 trazia essa hipótese com outras palavras. Ele dizia que cabe ação rescisória quando houver expressa violação ou literal violação a dispositivo de lei. E a doutrina sempre criticou isso, o próprio professor Barbosa Moreira falava, né, mencionava a impropriedade disso, na medida em que a palavrinha lei, violação literal à lei ali, não atendia a tudo aquilo que poderia ser objeto de ação rescisória nesse caso, né? Nós precisaríamos ampliar aí a ideia de lei para norma, na medida em que texto norma é texto mais interpretação, eu preciso considerar aqui incluída também a interpretação dos tribunais a respeito de determinado texto legal. É claro que então eu estou dizendo para vocês, à luz de tudo que nós já estudamos, inclusive lá nas nossas aulas de precedentes, esse tema que acaba norteando tudo que temos estudado nos últimos tempos, não é? Que cabe ação rescisória contra a decisão que viola precedente, contra a decisão que não observa o entendimento firmado por um determinado tribunal num precedente vinculante. Aqui aplica-se tudo aquilo que nós vimos no artigo 927 do CPC. Quando houver ofensa àqueles precedentes vinculantes, será o caso também de ação rescisória. Mas, claro,
também a violação à lei propriamente dita, então uma violação a um artigo do Código de Processo Civil. Lembrem-se de que eu contei para vocês, vou colocar esse case para a gente trabalhar nos exercícios da aula, mas lembrem-se daquele caso dos 15 bilhões que eu contei para vocês, em que havia violação ao princípio da congruência, né? E aí a interpretação restritiva dos pedidos na época do CPC de 73, e aí alegamos a ofensa ao artigo 460 do CPC na época e o artigo 293, ambos do CPC de 73, porque ali nós tínhamos uma violação ao código, às previsões do Código de Processo. Ok, sem problema nenhum, mas também cabe rescisória se houver violação a um princípio, por exemplo, e também há precedente, como eu disse para vocês. Aqui, gente, temos detalhes bem importantes, tá? A citação, inclusive, que eu coloquei para vocês do professor Talamini no início desse item, tem por objetivo justamente dar essa ideia do que é a norma jurídica, de por que essa alteração é tão impactante, tão significativa e tão importante, tá? Aqui temos um detalhe importante. Primeiro, o STF editou há bastante tempo atrás a súmula 343, que continua sendo aplicada, ela é muito aplicada pelo STJ, por exemplo, também, que vai dizer que não cabe ação rescisória quando aquela norma recebia, ou aquele texto de lei, né, na época se falava em lei na súmula, aquela lei recebia, na época em que a decisão rescindenda foi proferida, uma interpretação controvertida nos tribunais, ou seja, não havia uma interpretação uniforme, unânime, pacífica a respeito daquela lei, e a época em que a decisão foi proferida, então, a decisão rescindenda seguiu uma das possíveis interpretações para aquela lei. Como vocês bem sabem, os tribunais interpretam a todo tempo o direito e criam normas jurídicas a partir dos casos. Essa é a ideia de precedentes, né? A interpretação que os tribunais dão, como eu já disse para vocês, na medida em que forma precedentes, também orienta, eventualmente, o cabimento de ação rescisória. Porém, somente se aquele precedente era realmente um precedente já vinculante, uma decisão já uniforme na época. Em muitos casos, vocês sabem disso, a jurisprudência era muito indecisa com relação a algumas questões, né? Em especial antes do CPC de 2015, em que nós não tínhamos ainda propriamente um sistema de precedentes como temos hoje, era muito comum decisões muito diferentes no âmbito da jurisprudência. Cada tribunal pensava de um jeito. No próprio STJ, até hoje nós encontramos órgãos do próprio STJ que aplicam entendimentos diversos sobre uma mesma questão de direito, a mesma coisa para o STF. Não à toa, na semana passada, estudamos os embargos de divergência, que vem justamente para esses casos dessas divergências. Então, imaginem a situação de uma decisão judicial que, à época, foi proferida com base em uma das interpretações possíveis. Havia várias. Uma das interpretações possíveis, que na época se admitia, inclusive. Passado o tempo, aquela interpretação é superada e vem então a jurisprudência, vem então a formação de um precedente, trazendo uma interpretação diversa daquela que foi adotada na decisão rescindenda. Porém, a decisão rescindenda, na época em que proferida, seguiu uma interpretação possível. Será que seria seguro possibilitar que hoje, com base no entendimento de hoje, eu possa entrar com uma ação rescisória, rescindir uma sentença que foi firmada com base no entendimento que existia naquela época? Não. É para isso que serve a súmula 343 do STF. Parte da doutrina critica essa súmula. Eu particularmente acho que ela é muito razoável, ela tem uma razão de ser. De fato, em caso de instabilidade na jurisprudência, não tem como se entender que hoje é possível rescindir uma decisão que na época seguiu uma interpretação possível. Nesses casos eu colocaria em risco a segurança jurídica. Então é por isso que para muitos e para a própria jurisprudência do STJ e do STF, a súmula 343 acaba ainda sendo aplicada, ok? Temos, porém, aqui uma ressalva com uma previsão de uma rescisória que aparece, uma hipótese de cabimento da rescisória, que também se refere a essa hipótese do inciso 5º, mas que vai aparecer nos artigos 525, a partir do parágrafo 11º e mais propriamente no parágrafo 15º, e no artigo 535, a partir do parágrafo 5º, mais propriamente a partir do parágrafo, exatamente no parágrafo 8º, que é uma rescisória que cabe contra decisões que aplicaram leis que foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
federal, seja no controle concentrado ou no controle difuso, gente. Aqui nós temos um detalhe importante, tá? No controle concentrado, essa previsão desses artigos faz todo sentido, porque as decisões no controle concentrado, vocês verão isso mais adiante quando estudarem o processo constitucional, mas já devem ter visto isso também lá em PEC, né, quando estudaram essa matéria lá no âmbito do direito constitucional. As decisões do controle concentrado têm eficácia retroativa, têm eficácia ex tunc, elas retroagem. E porque elas retroagem, fala-se em declaração de nulidade daquela norma, como se ela não existisse, salvo os casos de modulação dos efeitos. Então, no controle concentrado faz sentido, né? Uma decisão judicial que aplicou uma lei que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal, mesmo que posteriormente vai ser objeto de ação rescisória. Essa decisão que aplicou essa lei vai ser objeto de ação rescisória na medida em que existe essa eficácia retroativa do controle concentrado. Inclusive, depois, na semana que vem, nós veremos que o prazo para essa rescisória conta-se do trânsito julgado da decisão do Supremo. Então, imagine uma decisão que foi proferida há 10 anos atrás, com base numa determinada lei, que hoje o Supremo considera inconstitucional. Eu posso, a partir da decisão do Supremo, do trânsito julgado da decisão do Supremo, ingressar com uma ação rescisória para rescindir aquela decisão proferida há 10 anos atrás. Vejam que aí existe um efeito retroativo, mesmo diante da súmula 343, que não se aplica nesse caso, tá? Nessas situações, eu posso, então, ingressar com essa ação rescisória, mas o artigo vai estender isso também para a hipótese de controle difuso, e aqui eu acho complicado. Me parece que a possibilidade de se prever isso para o controle concentrado, ok, faz sentido, mas para o controle difuso, que tem um regulamento todo, um regramento todo diverso, é complicado, tá? Tudo bem que as decisões do controle difuso também formam precedentes vinculantes, mas aí eu tenho que trabalhar com a lógica da súmula 343, porque eu tenho um precedente que na época não existia, e não existe no controle difuso a eficácia ex tunc que vai existir no efeito concentrado, né? Então temos que tomar um pouco de cuidado. Seja como for, não interessa o que pensamos nesse caso, o fato é que o Código autoriza a rescisória também quando o Supremo, no controle difuso, declarar uma lei inconstitucional e essa lei foi objeto de uma sentença, ainda que proferida posteriormente, tá? Isso pode gerar problemas, mas é assim que funciona. Não vai acontecer isso se o Supremo modular os efeitos da decisão. Quando vem o Supremo e declara inconstitucional a lei, se ele diz que essa declaração vale só dali por diante, ou alguns meses depois, nós teríamos então aí a impossibilidade de ingressar com uma ação rescisória nesse caso, ok, gente? Isso é bem importante, isso é um detalhe bem relevante sobre esse cabimento aqui, tá? E outra questão importante aqui é que também cabe ação rescisória quando a decisão tinha que ter feito distinguishing, a distinção do precedente não fez, naquelas hipóteses em que o precedente não se aplica, deveria ser aplicado, mas não foi aplicado corretamente, ou, claro, foi aplicado incorretamente, né? Então, quando era caso de distinção e a distinção não foi feita, também cabe ação rescisória e a previsão expressa do parágrafo 5º do 966 do Código de Processo Civil, tá? Essa é uma das hipóteses mais comuns e talvez uma das que traz mais polêmica também para esse assunto, ok? Também cabe ação rescisória quando a decisão tiver se fundamentado essencialmente em prova falsa. Nesse caso, a prova falsa tem que ter sido o fundamento essencial da decisão. Se a prova não serviu para fundamentar o entendimento da decisão, aí não cabe ação rescisória nesse caso, e essa falsidade pode ter sido reconhecida num processo criminal, em se tratando de falsidade ideológica, por exemplo, ou na própria ação rescisória também é possível produzir essa prova, tá? Também cabe rescisória fundada em prova nova, uma prova que antes era ignorada ou que não existia antes. Claro que vai ter que se demonstrar que efetivamente é uma prova nova. Veremos, inclusive, na semana que vem que o prazo para essa rescisória conta-se a partir da descoberta desta prova nova e ele tem uma limitaçãozinha ali para se propor a ação rescisória. Tem que ser uma prova relativa a um fato já alegado no processo, não pode ser relativa a um fato novo, obviamente, e ela tem que ser essencial na medida em que ela é suficiente para alterar o resultado do julgamento, ok? Então, a prova nova também seja uma ação rescisória. E, por fim,
Cabe rescisória fundada em erro de fato, é a última hipótese e uma das mais problemáticas também, na medida em que o erro de fato muitas vezes pode se confundir com uma tentativa de se reexaminar aquela decisão, e não é esse o caso. Por quê, gente? Em primeiro lugar, o erro de fato tem que ser verificado nos próprios autos. Eu não estou aqui falando de hipótese em que eu posso produzir uma prova para demonstrar o erro de fato. Dos próprios autos da ação originária, aquela ação que dá ensejo à rescisória, na qual foi proferida a decisão rescindenda, eu preciso extrair o erro de fato sem a necessidade de novas provas. Também vou colocar um caso meu, vou colocar vários casos meus hoje em que eu atuei de ação rescisória para vocês, para a gente trabalhar no final da aula. Um deles vai ser sobre erro de fato, tá? Então tem que se extrair o erro de fato dos próprios autos, tem que ser relativo a um fato que decorra da admissão de um fato como inexistente, um fato inexistente que se considerou existente, ou um fato inexistente que foi um fato efetivamente ocorrido. Então a dúvida aqui, a grande questão do erro de fato é um fato que efetivamente ocorreu e não se considerou como um fato que ocorreu, ou é um fato que não ocorreu e se considerou como se tivesse ocorrido. Por isso que o código vai falar, né? Com uma decisão que admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido, ok? É imprescindível que nesse caso não tenha havido controvérsia sobre esse fato, não se tenha discutido esse fato no processo e não tenha havido decisão judicial sobre esse fato. E isso dificulta muito o cabimento do erro de fato. Tem que ser algo que não se percebeu, gente. A gente tem que pensar assim, ó. Tivesse o juiz visto que tal coisa ocorreu, ele teria dado uma decisão diferente. Ou tivesse o juiz visto que tal coisa não ocorreu, ele teria dado uma decisão diferente. Então é aquele fato que passou despercebido. Ou porque ele ocorreu, ou porque ele não ocorreu. Ou seja, a ocorrência do fato ou a inocorrência do fato passou despercebida pelo juiz. E isso é muito difícil de se verificar na prática. Na maioria dos casos, acaba-se estando diante de ações rescisórias em que se pretende rediscutir fatos que já foram discutidos no processo, que foram, inclusive, objeto de debate ou que foram, inclusive, objeto de decisão judicial. E não é para essas situações que o erro de fato é cabível. Ok, gente? Essas são as hipóteses de cabimento da rescisória. Eu, de propósito, não trouxe exemplos para vocês nesse vídeo. Eu vou trabalhar, porque ele já tá com quase 30 minutos. Quero ver se vai subir. E ainda temos na semana que vem a continuidade da ação rescisória. Obviamente, ela não acaba aqui. Então, os casos ficam para os exercícios do final da aula, que nós vamos resolver juntos, que são todos casos reais, de ações rescisórias reais, para a gente aplicar tudo isso na prática e poder tirar aí todas as dúvidas de vocês, ok? Nos encontramos daqui a pouquinho, pessoal. Obrigada, um beijo.